Glória a Deus. Dá um abraço quem está perto. Diga, que bom que você está aqui. Que Deus fale com você agora. Você é uma bênção. Eu creio, Deus vai se revelar a nós mais uma vez. Pode sentar. Bom, estamos numa campanha de oração chamada Viver Jesus. E nesses 40 dias, nós temos sido convidados a fazer de Jesus o nosso referencial, a procurá-lo de uma maneira especial, a entender a vida de Jesus. Quem está mais parecido com Jesus aí um pouquinho? Melhorou um pouco? Que bom, glória a Deus. Tá? Cada semana a gente tem estudado a vida de Jesus sobre uma perspectiva. E hoje eu quero ensinar, compartilhar com vocês o que Jesus falou a respeito da fé. E eu queria convidar a igreja a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 17. Hoje nós vamos falar da cultura da fé, o que Jesus ensinou sobre fé. Mateus 17, nós vamos ler do versículo 14 ao 22. Se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar no telão, ou com um amigo que está do lado. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e desde aquele momento ele foi curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Estende as suas mãos assim, para o céu, em sinal de rendição a Jesus. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom. Hoje eu vim para esse culto com vários sacos de sementes de fé. E eu creio, eu vou colocar uma sementinha dessa de fé nas suas mãos, e ela é poderosa para fazer coisas incríveis, coisas que você não pode. Sabe, quando eu era criança, eu lembro que na escola, eu fui na aula uma vez e a professora me entregou um copinho com algodão e me deu um feijão. Já aconteceu com você algo parecido? E aí tinha que plantar o feijão. E eu lembro que eu fiz tudo certinho, mas o meu feijão não vingou. Eu lembro que eu voltei para a escola e o pé de feijão dos meus amigos tinha brotado. Estava bonito, mas o meu não deu certo. Sabe, muitas vezes o nosso sentimento em relação à fé é exatamente esse. Essa semente de fé funciona na mão dos outros. Ele ora e Deus responde. Ele pede as coisas para Deus e acontece. Ele conta histórias de milagres, mas comigo, essa semente de fé não vinga. Hoje eu quero te ajudar, e eu creio, você vai aprender a desenvolver a sua fé.
A tua sementinha de fé vai funcionar. Quantos querem aprender a fazer a semente funcionar? Sabe, muitas vezes na nossa vida existem problemas de fé, que são como ervas daninhas, e eles não deixam a gente se desenvolver na fé. Jesus vai tratar alguns problemas de fé nessa história. E é muito interessante o cenário que a Bíblia nos propõe nessa história. A Bíblia, no capítulo 17 de Mateus, vai narrar quando Jesus sobe um monte e ele é transfigurado. Ele está com Pedro, Tiago e João lá em cima da montanha, e Deus o visita com poder, seu rosto resplandece, suas vestes também, e ele ouve uma voz, Deus falando: filho amado. Depois, quando ele desce a montanha e chega no vale, encontra um cenário completamente diferente. Havia uma multidão, os escribas estavam discutindo, um pai chorando, um filho tomado por espíritos malignos, atormentado, e os discípulos sem saber o que fazer. É nessa situação que muitas vezes nos encontramos. A gente sai de um culto, de um retiro como esses, e depois a gente volta para a realidade e encontra as batalhas, e muitas delas que não sabemos lidar. Mas sabe, o problema maior que Jesus encontrou naquele vale não foi um menino atormentado por espíritos malignos, também não foram castas de demônios poderosas, porque ele com uma palavra as mandou embora. O problema que Jesus encontrou naquele lugar foi um problema de fé generalizado. O problema de fé era o problema da multidão. O problema de fé era o problema dos escribas. O problema de fé era o problema do menino, do pai do menino, e era o problema dos discípulos também. Sabe, se queremos desenvolver a nossa fé, precisamos aprender a tratar alguns problemas de fé. Hoje eu quero falar de 4 problemas de fé que você precisa tratar, para que a sua fé funcione. Olhe para a pessoa que está lá e fala assim: a tua fé, a tua sementinha vai funcionar. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Quantos querem aprender sobre a fé aqui? O primeiro problema de fé que nós encontramos nesse texto é o problema da incredulidade. É muito interessante porque Jesus vai dizer, diante do cenário que ele está vendo, o caos instalado, a palavra de Jesus não é uma oração, não é um comando para o demônio, a sua primeira palavra não é uma instrução para os discípulos. A primeira coisa que Jesus faz é um lamento. Ele vai dizer: ó geração incrédula, perversa. E é muito interessante porque às vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não percebe o tom do que está sendo dito. E aqui havia um lamento profético. Na verdade, o que Jesus estava fazendo era algo muito parecido com o que Moisés fez em Deuteronômio 32. Quando ele vê o povo que não crê e por isso não pode entrar na terra prometida, e ele faz uma canção de lamento, e ele vai dizer as mesmas palavras: ó geração incrédula e perversa. Jesus está falando, na verdade, aos líderes do seu povo, aos escribas. Se você ler Marcos 9, a Bíblia vai narrar na perspectiva de Marcos, e ele fala desses que estavam discutindo. A Bíblia os chama de incrédulos, e na perspectiva bíblica, incrédulo não é aquele que não crê em Deus. A palavra apistos no grego significa não fiel, não confiante. São aqueles que conhecem, mas não se comprometem. Sabe, os escribas, eles conheciam a lei de Deus como ninguém. Eles estudavam a palavra, sabiam porções das escrituras de cor, mas Jesus vai dizer que eles eram incrédulos. Sabe, eu conheço muita gente que é guardião da doutrina, que sabe versículos de cor, que é acostumado com a tradição da fé, que faz as suas orações, que frequenta as reuniões, mas que o coração não reconhece. Eles
liam as profecias, mas não conseguiram crer em Jesus. Sabe, durante muito tempo eu tive esse problema de fé, a incredulidade. Eu vinha na igreja, eu participava das reuniões, eu sabia os versículos. Se você me perguntasse, eu sabia responder as coisas corretamente, mas eu era um incrédulo. Eu não era comprometido, eu não conhecia Deus de verdade, o meu coração não estava entregue. E aí eu lembro que um dia eu encontrei um grupo de amigos que estavam buscando a Deus de todo o coração. Eles tinham menos conhecimento do que eu, mas o coração era totalmente entregue. Eu fui numa reunião com eles, numa reunião de oração. E porque eles buscavam a Deus desta maneira, o Espírito Santo foi derramado naquele lugar. E Ele me visitou de tal maneira que eu nunca mais fui o mesmo. Sabe, eu creio que existem pessoas que não conseguem crer, porque elas estão presas nas suas tradições. Mas hoje Deus te trouxe aqui, porque Jesus quer te pegar pela mão e te levar a lugares que você nunca foi. Ele tem coisas novas para fazer na sua vida. Mas se você não abrir seu coração, Jesus vai passar e você vai continuar com o seu problema de fé. Hoje escute o lamento de Jesus. Ele está olhando para esta casa, para mim, para você, e dizendo: eu tenho mais, eu posso mostrar coisas novas, eu quero me mostrar de maneira diferente para vocês. Creiam, creiam. Hoje Jesus vai consertar a minha e a sua fé. Deus tem coisas maiores. Existem coisas em Deus que você não conhece. Deixe Jesus tomar você pelas mãos e te levar a este lugar. Quantos querem consertar a fé? Querem desenvolver a fé? Levante as mãos. Levante as mãos assim, sem medo. Fala para Deus: Senhor, eu quero tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero crer. Eu quero ir além das minhas tradições. Eu quero te conhecer de verdade. Tem muita gente aqui que conhece a letra, mas o coração não é espiritual. Espírito Santo, derrama a tua graça hoje aqui e nos desperta para um novo tipo de fé. A história continua e a Bíblia vai nos falar de um segundo problema de fé. Jesus vai dizer assim: ó geração incrédula e perversa. A palavra perversa, para mim aqui tem a ver com a fé distorcida. Para nós, quando a gente fala de algo perverso hoje, tem a conotação de uma pessoa depravada, voltada por mal, por natureza. Mas aqui, essa palavra tem a ver com algo torto, torcido, desconfigurado. Sabe, a minha e a sua fé, ela pode ser distorcida, desconfigurada. Eu quero que você imagine um ferro. E alguém batendo com um martelo nesse ferro. E ele vai entortando, deformando. É exatamente isso que acontece com muitos de nós na vida. Os traumas, os machucados, as situações difíceis que não sabemos lidar, elas deformam, distorcem a nossa fé. Por causa dessas situações, desenvolvemos crenças erradas sobre nós mesmos e sobre Deus. Eu nunca me esqueço, ano passado eu recebi uma visita na minha sala especial. Uma jovem foi conversar comigo e ela foi me procurar porque ela estava muito atormentada, muito perturbada. Ela disse: pastor, eu vou dormir e eu vejo vultos. Eu me sinto tão triste que eu começo a me cortar. E ela começou a contar alguns machucados da sua vida, e à medida que eu ia fazendo perguntas, eu fui percebendo que a rejeição gerou nela algumas crenças erradas sobre ela mesma e sobre Deus. E eu comecei a explicar isso para ela. E eu disse assim: sabe, os demônios,
eles são como moscas, ratos. Quando a gente deixa lixo acumulado, logo vem mosca, rato, verme. Muitas vezes a gente deixa lixo acumular dentro da nossa alma. E como a gente não tira o lixo, aparecem essas coisas. Mas hoje eu vim aqui te dizer que se você deixar Jesus consertar a tua fé, e tirar o lixo que está no teu coração, você vai viver uma novidade de vida e essa perturbação vai embora. Aquela menina fez uma oração comigo. Ela entregou a vida para Jesus naquele dia. Depois ela começou um discipulado com uma irmã aqui da igreja. E antes de se batizar, ela me entregou uma cartinha. E na cartinha ela escreveu assim: pastor, eu creio em Deus. Eu tirei o lixo do meu coração e os ratos e as moscas foram embora. Jesus me libertou. Sabe, eu creio que hoje Deus vai fazer de novo. Quando Jesus está lamentando, Ele está chorando, na verdade Ele está olhando para aquele jovem naquela situação e Ele está clamando. A oração de Jesus, as palavras dele ali, o que está acontecendo? Não precisa acreditar desse jeito. É que semelhante à oração que ele faz, as palavras que ele diz, o lamento que ele declara diante de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quem me dera cuidar de você como uma galinha cuida dos seus pintinhos debaixo de suas asas. Jesus, ao ver aquele jovem, não estava lhe dando uma bronca ou acusando. Jesus estava lamentando. Sabe, existem pessoas que estão me ouvindo que foram machucadas na vida e por isso desenvolveram crenças erradas sobre Deus e sobre si mesmas. Mas hoje eu quero dizer para você que Jesus, ao olhar para você, está chorando e dizendo: eu estou aqui, me deixa cuidar de você, eu posso mandar a perturbação embora. Ei, eu creio, pessoas estão me ouvindo pela rádio, pela televisão agora. Pessoas estão nesse auditório e têm pensamentos recorrentes perturbadores. Hoje Jesus vai tirar o lixo da sua alma e a perturbação vai embora. Eu não sei que tipo de fé distorcida você desenvolveu. Jesus está dizendo: eu posso consertar a sua vida. Ele pode. Ele pode. Ele vai fazer isso de novo em nome de Jesus. O terceiro problema de fé que encontramos é o problema dos discípulos. Eles estão vendo a cena. E quando Jesus manda o demônio embora, eles vão atrás de Jesus e perguntam: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus vai dizer: por causa da pequena fé de vocês. Eu não sei você, mas quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: tem fé pequena, tem fé grande? Como é que isso funciona? É muito interessante porque a palavra que Jesus usa aqui, Ele inventou. Oligopistos. Não existe em nenhum lugar da literatura grega. Ele inventou. E não é, a melhor tradução não é pequena fé, a melhor tradução é confiança insuficiente. Sabe, quando Jesus fala, e a Bíblia fala da pequena fé, ela quer nos ensinar um princípio. A nossa confiança em Deus, ela pode aumentar ou diminuir. Em determinadas situações da vida, podemos ter mais ou menos confiança em Deus. Eu acredito que as situações difíceis, as provações, elas vão sim, para algumas pessoas, ser mais fácil. Diante delas, confiar em Deus, para outros é mais difícil. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai às vezes ia com a gente para a praia. E quando chegava na hora de entrar no mar, a Kelly não tinha medo das ondas.
Meu pai pegava ela no colo e ia para o fundo. Fundo para nós, para ele não era fundo. E ela não tinha medo nenhum. Já para mim, eu ficava olhando, o pai convidava, mas eu não entrava. Já quando a gente ia na casa de alguém que tinha cachorro, que ele tinha medo de cachorro. Meu pai podia dizer, filha, não tem problema, ele é bonzinho. Ela não mexia com o cachorro. Eu já em compensação, não tinha problema de pôr a mão no cachorro, brincar com o animalzinho. Eu não tinha medo. Sabe, para cada um de nós, as circunstâncias da vida diferentes têm um jeito diferente de falar com a gente. Para alguns é mais fácil confiar, quando para outros é mais difícil confiar. É isso que a Bíblia vai ensinar. Quando Jesus fala, homens de pequena fé, ele fala em circunstâncias diferentes. Por exemplo, quando eles estão num barquinho e vem uma tempestade, Jesus está dormindo, eles acordam Jesus com medo, não te importa que morramos, e aí Jesus faz um milagre e diz, homens de pequena fé. Também quando Pedro vai andar sobre as águas, Jesus dá uma ordem, ele não tem medo, ele começa a andar, mas de repente vem uma onda, ele olha para a onda e afunda. Jesus o toma pelas mãos e lhe diz, homem de pequena fé. Sabe, para alguns é mais difícil confiar diante do inesperado, das ameaças que batem à porta, da crise que você não esperava, do problema ou da enfermidade que bate à sua porta, sabe? Talvez hoje Deus esteja querendo aumentar a sua confiança nele. Para outros é mais difícil crer diante das privações. Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai falar, olha, não se preocupem quanto ao que vestir, quanto ao que comer. Olhem os aves dos céus, elas não ajuntam em celeiro, mas o Pai as sustenta. Olhem para os lírios do campo, elas não tecem suas próprias roupas, mas nem Salomão em toda a sua glória vestiu roupas tão bonitas. Deus sustentará vocês, e ele termina dizendo, homens de pequena fé. Ficamos ansiosos porque não confiamos. Ficamos ansiosos porque, como os discípulos, no barquinho Jesus estava falando do fermento dos fariseus, e eles acharam que Jesus estava falando do lanche do final da tarde. Ficaram brigando, quem não comprou o pão? E Jesus disse, vocês não entenderam nada. Eu já multipliquei o pão uma vez, duas vezes. Vocês não entendem que eu posso sustentá-los. Mas para alguns, diante da prova financeira, da crise que envolve privações, é mais difícil confiar em Deus. Sabe, hoje eu vim dizer, em nome de Jesus, a sua fé vai aumentar. Deus te trouxe aqui, e provas têm surgido na sua vida, sabe por quê? Deus olhou para o painel de comando da tua história, da tua vida, e Ele disse, eu vou reprogramá-lo. Sabe aquele botão, o dimmer, quando a gente aumenta o volume ou a intensidade da luz? As provas que você está vivendo agora, Deus mexeu no painel de controle da tua vida e disse, Ele entrou nessa situação com pouca fé e Ele vai sair dela com muita fé. Mas pastor, como a minha fé aumenta diante das privações, das provas da vida? Existem batalhas que só vencemos com jejum e oração. Quantos querem aumentar a fé? Jesus diz, intensifica o relacionamento. Sabe como que a nossa fé aumenta? Quando a gente leva Jesus para o meio da prova. Quando a gente olha para a crise e intensifica a oração. Hoje, Deus vai levantar pessoas que vão ter coragem de pegar Jesus pelas mãos e levá-lo ao lugar das suas crises, dos seus temores, dos seus medos, das suas provas. E neste lugar, o problema da fé pequena é resolvida. Oh, preste atenção, você está no meio da prova, Deus está trabalhando e aumentando a sua fé. Não tenha medo. Eu podia contar tantas histórias como Deus aumentou a minha fé. Eu creio, isso vai acontecer com você. Quantos querem aumentar a fé? Mas o último problema de fé, e quero terminar com ele, é o problema da ignorância. A Bíblia vai dizer que, diante dessa situação, havia um senhor, o pai do menino. Ele vê seu filho sofrendo,
E ele vai procurar Jesus. E ele diz assim para Jesus: se podes, faz alguma coisa por ele. E aí Jesus olha para ele e diz: se podes. Sabe, a pergunta daquele homem mostra que ele não sabia quem era Jesus. Por isso, Jesus diz assim para ele: eu posso. Se você tiver fé, tudo é possível. Muitas pessoas estão vivendo a crise da ignorância. Não conseguem crer porque não sabem quem Jesus é e nem como a fé funciona. E talvez você chegou aqui e esse é o seu dilema. Aquele homem foi atrás de Jesus, mas não sabia quem ele era. Deixa eu te explicar quem é Jesus. Jesus é a palavra de Deus que virou gente. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele usou para criar a sua palavra. Ele disse para o caos: haja luz, e no meio da escuridão, houve beleza. Jesus é a palavra de Deus. Ele estava com Deus na criação, Ele é Deus. E a Bíblia diz que o verbo, a palavra, virou gente e habitou entre nós. Deus se esvaziou da sua glória. A palavra de Deus virou ser humano como a gente, para que nós pudéssemos entender qual é o projeto de Deus para todo homem, para que pudéssemos entender a glória de Deus. Mas sabe, muitas pessoas não entendem quem é Jesus. Acham que Ele é um mestre, que Ele é um profeta, que Ele passou por aqui e tem bons ensinamentos. Eu quero te apresentar aquele que pode todas as coisas, Jesus. Ele é o verbo encarnado, Ele é o Filho de Deus, Ele tem poder para curar, Ele pode todas as coisas. E hoje eu não quero te apresentar uma religião e nem uma ideia bonita, eu quero te apresentar uma pessoa. Ele pôs ordem na vida daquele menino, Ele pôs ordem na minha vida, Ele mandou o tormento embora, Ele vai fazer de novo hoje aqui. Como eu gostaria que você tivesse um encontro com Ele. Um encontro com Jesus mudou a minha história. Eu era só um menino perdido, e eu ouvi a voz dEle. Ele me dizia: eu te amo e eu vou te usar para o louvor da minha glória. Eu era tímido, eu fazia aula de música na Belas Artes. Quando tinha prova que tinha que tocar flauta, eu tremia tanto que eu passava vergonha. Naquele dia, quando Jesus disse: eu vou te usar para o louvor da minha glória, o Espírito Santo me visitou e eu levantei e eu comecei a pregar. Eu não falava em público. Naquele dia, Deus mostrou para mim que Ele pode. Hoje Jesus, Ele está passando nesse lugar. Pessoas que não acreditam em si mesmas, pessoas que não sabem quem são, vão receber uma voz de comando dEle, e a sua vida, ela vai mudar. Jesus está aqui hoje. Ele veio te encontrar. Ele veio resolver o problema da ignorância da fé. Talvez você simplesmente não o conheça, como aquele pai não conhecia Jesus. Talvez você não saiba como a fé funciona. Sabe, semana passada eu fui discipular meu filho, o Benício. A gente saiu para almoçar e a gente conversa sobre a Bíblia toda semana. E a lição dessa semana era fé e obras. Eu estava explicando para o Benício o que é fé. Eu queria explicar para você o que é fé, porque se você entender isso, a sua fé, lembra a sementinha, vai funcionar. Amém? Se o Benício entendeu, ele tem 10 anos, você vai entender. Amém? Eu falei: filho, você quer aprender o que é fé? Ele disse: quero, pai. Eu abri a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza.
Repita comigo: certeza. Certeza. A fé, antes de tudo, é uma certeza. É uma convicção que Deus coloca no nosso coração. A palavra certeza, ela era um termo jurídico usado no Império Romano, quando eles assinavam um documento de posse. Eu expliquei para o Benício, quando a gente compra uma propriedade, um carro, o que diz que esse carro é meu, é um documento, que diz: esse aqui pertence ao Michel. Sabe, quando nós damos um passo de fé e confiamos no Senhor, Ele coloca uma certeza, Ele escreve no nosso coração, Ele coloca sim uma convicção que vem do céu, de que nós pertencemos a Ele. Sabe, essa certeza é algo tão bonito. Quantos têm certeza da salvação? A Bíblia vai dizer que podemos ter essa certeza porque o Espírito Santo testifica em nosso espírito que nós somos salvos. Eu sei que sou salvo porque o Espírito colocou uma certeza no meu coração. Por vezes, quando eu estou buscando a direção de Deus para algo, eu oro, eu busco sinais, eu busco palavras, mas tem gente que não entende. Não é abrir a Bíblia, não é o sonho. O mais importante é isso: a certeza gerada pelo Espírito no coração. Quando essa certeza vem, essa convicção vem, você pode dar passos sem medo. Vai dar certo. Certeza. A fé é uma certeza. Mas a Bíblia diz que a fé é uma certeza daquilo que se espera. A fé envolve uma esperança. E sabe o que eu acho bonito? E eu estava explicando para o Beni, lembra do documento? A Bíblia fala que a esperança que Deus gera dentro de nós é viva, filho. Lá em 1 Pedro a Bíblia fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que gerou em nós uma esperança viva. E ele fala da ressurreição de Jesus. Ei, preste atenção, deixa eu te explicar como a fé funciona. A Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Você não consegue ouvir a Deus, nem entender os planos de Deus para a sua vida, porque o pecado gerou morte espiritual dentro de nós. Estamos mortos. Mas, quando cremos em Deus, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, somos despertados para uma nova vida. E agora, o Espírito de Deus age em nós. E a nossa esperança, ela é uma esperança viva. Eu falei: filho, lembra da mamãe grávida? A gente punha a mão na barriga, a gente sentia o neném chutar lá. É exatamente assim. Quando a gente se entrega para o Senhor, Ele desperta os nossos sentidos espirituais, e nós entendemos as coisas do alto. Hoje a fé vai ser gerada no coração de pessoas. Uma certeza, uma esperança viva, mas o texto diz: daquilo que não se vê. Prova daquilo que não se vê. E eu disse: filho, como é que a gente prova alguma coisa que a gente não vê? Ele disse: eu não sei, pai. Eu falei: você já viu uma maquete? Sabe o que é uma maquete? Ele falou: sei, tem lá na igreja a maquete. Eu falei: é uma maquete. Por vezes, Deus, Ele deixa a gente provar aquilo que a gente ainda não viu, não experimentou plenamente. A fé é isso. Quando a gente se entrega para Deus, Ele deixa a gente provar o gostinho do céu no nosso coração. A Bíblia chama isso de alegria da salvação. Eu lembro um dia que eu estava atravessando uma ponte, tinha me convertido, e comecei a sentir alegria. Eu falei: mas o que é isso? E aí o Espírito Santo falou para mim: é a alegria da salvação. Hoje pessoas vão receber esta certeza, essa esperança viva. Pessoas vão antever aquilo que só Deus pode fazer
Sabe, muitas vezes a fé não desenvolve porque a gente não enxerga. Como eu queria que os seus olhos fossem abertos para enxergar o que Deus vai fazer na vida dos seus filhos. Antes de Deus fazer uma revolução em Israel, Ele mostrou o tabernáculo, os detalhes para Moisés. Ele desenhou tudo. Para José, Deus deu sonhos e mostrou o que ele iria fazer. Hoje, sementes de fé serão lançadas neste lugar, e pessoas vão antever o que só Deus pode fazer. Eu vi esta igreja com os olhos da fé. Eu vi a sua vida com os olhos da fé. Eu enxerguei. É bonito. E hoje Deus vai abrir os teus olhos se você deixar. Como eu queria que a fé despertasse o teu coração para algo novo. Como eu queria que você resolvesse estes problemas e sua fé funcionasse. Hoje eu queria te ajudar. Faça assim com as suas mãos. Isso. Lá na galeria, ó. Lá no fundo. Hoje eu vim jogar sementes de fé. Peguem e apliquem na vida de vocês. Levem para casa, para o trabalho. Levem essas sementes poderosas, e vocês vão ver Deus trabalhando aonde vocês entrarem. Essa semente é poderosa, ela funciona. Vocês só precisam deixar Jesus tratar o problema de fé no coração de vocês. Se hoje você quer pedir ajuda para Deus para desenvolver a sua fé, aonde você está, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar agora por você. Isso, levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Deus, isso. Pai, que a semente de fé que o Senhor colocou nas mãos do meu irmão, que ela funcione. Pai, que as sementes de fé que foram lançadas nesses dias de retiro na vida desse monte de gente, que ela funcione. Pai, que essa semente de fé que foi colocada na mão desse casal, desses pais, esses que estão sofrendo, que ela funcione. Pai, eu quero clamar agora, se os meus irmãos não conseguem crer, que hoje eles sejam despertados na sua fé. Eu não sei qual é o problema, se é a incredulidade, se é a falta de confiança em Deus. Eu não sei, Deus, se o problema deles é uma fé distorcida, deformada, ou se eles simplesmente não te conhecem e não conhecem como a fé funciona. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar que o teu poder se manifeste neste lugar, que a tua glória seja revelada aqui, que os meus irmãos possam enxergar a sua casa, quando a semente da fé brotar, enxergar o seu trabalho, quando a semente da fé brotar, enxergar esse país, quando a semente da fé brotar. Eu creio, Deus, o Senhor pode, o Senhor é Deus dos impossíveis. Os meus irmãos recebam esta graça, em nome de Jesus. Aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé, se revela aqui com poder e graça, em nome de Jesus. Continue de olhos fechados. Eu quero orar por você. Talvez você pegou a semente, mas mesmo assim não consegue crer. Deixa eu te dizer, a fé é um presente de Deus. A Bíblia vai dizer que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um presente. Hoje, se você aceitar o presente de Deus, se você tomar uma decisão e falar, eu quero,
Você vai receber essa graça que eu falei. Deus vai colocar uma certeza no teu coração. Ele vai colocar uma esperança viva. Ele vai fazer você sentir o gosto, a alegria da salvação. Eu não sei se você foi machucado e a sua fé foi deformada, distorcida, mas hoje eu queria orar por você. Existem pessoas que querem pedir ajuda de Deus para crer. Deixa eu te explicar. Eu creio, você vai sair do teu lugar. Quando você der um passo de fé, o Espírito Santo vai soprar aqui. E você vai viver de novo. E quando isso acontecer, o Espírito Santo de Deus vai começar a revelar a vontade do Pai para você. Hoje nós vamos orar, e eu creio, pessoas vão ter um encontro com Deus. Se hoje você está dizendo, eu quero aprender a ouvir Deus, eu quero essa fé que sim, faz diferença, que transforma realidades, eu quero essa experiência com Deus, eu quero confiar a minha vida nele, eu quero que ele mande o tormento embora, eu quero que o Espírito Santo more em mim e dirija os meus passos. Hoje os seus ouvidos serão abertos para coisas de Deus. Os teus sentidos embotados serão liberados. Deus vai se revelar. Basta dar um passo de fé e dizer, eu quero, eu aceito o presente. Se Deus falou contigo hoje, você quer aceitar esse presente, você quer essa graça, você quer o presente da fé, você quer o Espírito Santo na tua vida. Onde você está, levante sua mão bem alto, bem alto. Eu quero orar por você. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Aleluia. Deixa eu pedir para você que levantou sua mão, eu quero orar aqui por você. Sai do teu lugar, pede licença, podem levantar os bancos, venham para cá. Venha. Deus falou contigo, agora você dá um passo de fé. Vem para cá e assume um compromisso. Pede, Jesus, eu quero. Vem para cá agora, desce isso. Vem da galeria, se Deus falou contigo, pede licença, desce as escadas. Eu quero orar com você hoje. Jesus, Ele vai fazer a fé funcionar na tua vida. Pode vir para cá, se Deus falou contigo, venha. Pede licença, vem para cá, tem mais gente, Deus está chamando. Vem agora, tem mais gente, Deus está chamando. Venha, em nome de Jesus. Pode vir, pede licença, vem para cá. Isso, venha. Pode vir com a esposa, com o filho, com os amigos. Leva a fé para casa. Leva Jesus contigo para as crises. Ele vai trazer vida nova, nova disposição de mente, alegria. Venha. Tem mais gente, Deus está chamando agora. Não tenha medo de abandonar suas tradições. Não tenha medo de dar um passo de fé. Foi isso que mudou minha vida, eu creio. Deus vai mudar a sua também. Venha, tem mais gente. Deus está chamando. Vem agora, em nome de Jesus. Pode vir. Deus está chamando você hoje. Eu quero orar. Venha. Se tem algo te prendendo, alguma prisão espiritual, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Venha. Tem mais gente, Deus está chamando. Venha, aceite essa graça maravilhosa em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar. Você que veio aqui na frente, a gente vai fazer uma oração junto, tá? Feche seus olhos e só repete essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas eu me arrependo. Eu preciso da tua ajuda. Talvez existam crenças erradas no meu coração, e eu quero aprender com o Senhor o que é a verdade de Deus para a minha vida. Espírito Santo, vem morar em mim. Espírito Santo, vem morar em mim. Espírito Santo, dirige os meus passos.
em nome de Jesus. Deixa eu orar para você agora, Pai. Sopra agora o teu Espírito e desperta os meus irmãos para uma nova vida, que eles encontrem a fé, que a perturbação saia em retirada, que a alegria da salvação venha, que eles tenham certeza, convicção, que agora, Pai, o Espírito de Deus os conduza, que eles experimentem esta graça maravilhosa. Vem Jesus, vem Jesus e abençoa os meus irmãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Eu quero que vocês olhem para trás, olha a nova família na fé que vocês receberam hoje. Deus os abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Olha, os pastores estão aqui, vocês vão receber um convite, pega com eles aqui, é para um café. A gente quer convidar vocês para tomar café terça ou sábado. E a gente vai explicar um pouquinho mais como desenvolver a fé com Jesus. Que Deus abençoe vocês. Amém? Quem foi abençoado hoje aqui? Aleluia. Nós vamos orar para encerrar. Você me ajuda cantando só o refrão dessa música? Eu não sei qual tá. Me ajuda aí, Luiz. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Obrigado por esse culto, obrigado pelo que aprendemos hoje da Tua Palavra, que sugere frutos abençoadores na nossa vida, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito acompanhem cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, resto de dia lindo para vocês.